Então calma, não precisa falar agora porque não tem ninguém. E aí a galera vai começar a entrar e aí você fala. É? Fica mudo enquanto não aparecer ninguém. Olha lá. É sempre essa situação assim. Aí, Então, vamos lá. boa noite para quem tá chegando. Boa noite. Gente, essa é a live de número 65, né, da Anubis. Calma. Só tem 2 pessoas, calma, vamos devagar. Então saiu? Não. Saiu, olha lá. Boa noite, Bela. Maílson. Oi, Gelásio, você acabou de entrar. Bom, boa noite, minha gente, né? É com muito carinho que a gente começa, né, a live de número 65, a live com Gelásio, um projeto que visa multiplicar a educação, né, interagir pessoas, e a gente fica muito feliz com isso, né? E hoje, 29/7, a gente tem aqui como convidada a Cláudia Lopes, né? Então eu, Gelásio, empreendedor da Anubis Corretor de Seguros, né? E de uma maneira diferente hoje, porque é uma live onde se une 2 filosofias, né, e 2 formas de empreender diferentes, né? A Anubis Corretor de Seguros e a Cláudia do Virando a Chave. As 2 logos foram para o post e essa interação faz parte desse nosso processo de hoje, né? Quem é a Cláudia, né? A Cláudia, Não, gente... calma. Calma, deixa a galera tá entrando, aí a gente vai lá, porque também tem uma live diferente, porque tem um convidado, mas o convidado não tá naquela janelinha, né? Então a gente vai dividir a telinha aqui. E então vamos dividir os espaços multidimensionais, porque aí fica mais fácil, até porque senão a conexão, a gente estava junto, a conexão fica caindo toda hora, então aí fica melhor fazer assim no mesmo espaço. Por isso que a gente está dividindo aqui esse mesmo espaço, né? Ok. Então vamos lá. Vamos lá? Gente, a Cláudia é ativista quântica, né? É terapeuta, empreendedora, youtuber e escritora. Ok? Eu já li o livro, viu? Eu recomendo para você. Como é o nome do seu livro, Cláudia? Despertar da Espiritualidade. É isso aí, tá? Você quer ir dar um boa noitezinho pra galera aí, pra gente começar a conversar? Então, boa noite para todo mundo. Eu quero dizer que é muito legal estar aqui com vocês, a gente vai estar dividindo assim. Muito legal estar conversando com vocês, né? A grande, assim, para um público, para um segmento de pessoas que trabalham não necessariamente com o mesmo objeto de trabalho meu. Eu trabalho cuidando da saúde das pessoas também, mas numa outra dimensão, numa outra perspectiva, e a gente vai falar sobre isso. A ideia é essa, né? A gente trazer um olhar diferenciado para um outro segmento que normalmente não costuma discutir essas perspectivas. Só que tá tudo tão confuso, tá tudo tão misturado, tá tudo tão meio bagunçado que a pandemia deixou. Então a ideia é que a gente possa entender um pouquinho numa outra perspectiva para ver se faz sentido, né? É isso, né? Bom, Boa gente... noite, Helena. Gente, e olha só, tá? Sabe, o que eu observo e que foi importante para esse momento, né? A gente tem pessoas vivendo conflitos, né? A gente tem pessoas que não estão acreditando em nada, outras pessoas com muita dúvida de muita coisa, né? Já outras mais espiritualizadas, outras menos, né? Esse é tudo que está acontecendo hoje nesse reset que tivemos, e a gente começou então a nos refazermos disso tudo, uns com mais velocidade, outros com menos velocidade, né? E aí veio a ideia, né, de trabalhar, porque você pensa que está parado, não está parado, estou para trás, estou para frente, e a gente aí pensou, né, exatamente, o futuro é agora, né? Esse é nosso tema, né? Ou seja, tá, o que a pandemia transformou e está transformando numa perspectiva multidimensional. Ok, mas até para poder contextualizar, né, e para poder definir esse cenário de nosso bate-papo, né, eu começo aqui para que Cláudia possa comentar com a gente, né, o que é
multidimensional? O que é dimensão? O que é ser o que é uma perspectiva multidimensional? Vamos lá? Tá, então vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo aqui, né? Bom, eu queria fazer um combinado com vocês. Eu já fiz alguns combinados com o Gelásio e vamos ver como é. Eu costumo, assim, seguir muito no fluxo de como a gente vai trocando essas informações e as coisas vão chegando. Então, a primeira coisa que eu queria combinar com vocês é pedir para que vocês, os conceitos que a gente vai estar discutindo aqui hoje, nessa 1 horinha, nós vamos estar discutindo conceitos que eles não são muito habituais. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, mas eu queria pedir para que você tirasse a mente, deixasse a mente num cantinho e ouvisse com o coração. E muitas coisas podem você olhar e falar assim, nossa, Cláudia, que coisa estranha isso que você está falando. Mas aí você pergunta para o seu coração se faz sentido. Talvez algumas coisas você não consiga colocar dentro da caixinha ainda, né? Que a mente não permite, o conhecimento não permite. Mas se você pergunta para o seu coração e seu coração fala, nossa, eu não sei o que é isso exatamente, mas faz sentido isso que você está falando. Aí ótimo, beleza. Se não fizer sentido também tá tudo bem, aí você descarta e tá tudo bem, tá certo? E aí é esse combinado que eu queria fazer com vocês antes da gente começar a entrar nessa... Bom, aproveitando então os combinados, né? Fiquem à vontade, façam as perguntas, né? Porque assim a gente vai aqui reconstruindo, né? Ou seja, a ideia é que a gente tenha aqui uma trilha e não um trilho, que a gente possa estar aqui navegando com muita liberdade, tá bom? Então, Cláudia, multidimensional? Então, assim, ó, a questão assim, a dimensão, vamos falar, que perspectiva multidimensional, o que é isso, né? Uma dimensão é um espaço dentro de um tempo, é uma dimensão. Você fala assim, a dimensão, nossa, se a gente não usa aquela expressão assim, você não tem a dimensão do que isso significa, né? Ou seja, eu não tenho o tamanho do que isso significa, eu não sei o tamanho, o espaço que isso significa. E de uns tempos para cá, a gente tem considerado muito a perspectiva de ser numa perspectiva, quando eu considero o ser, eu como Cláudia, sou um ser físico, é uma dimensão. Então eu tenho uma dimensão física. Eu tenho uma dimensão espiritual, é outra dimensão do meu ser. Eu tenho uma dimensão social, é uma outra dimensão do meu ser. Eu tenho uma dimensão emocional, uma outra dimensão do meu ser. Ou seja, quando eu começo a olhar para mim nessa perspectiva ampla de quem eu sou, eu consigo me ver um ser multidimensional, tá? Ou seja, quando nós estamos trazendo, né, a perspectiva multidimensional, é olharmos as várias dimensões de uma situação que nós estamos inseridas, extremamente diferente, que nós não vivemos isso antes, nós não temos experiência nenhuma. E pensar, para que eu possa partir de onde eu parto, né? Eu parto muito desse conceito de que a gente não tinha essa consciência antes, dessa nossa multidimensionalidade. Você, no máximo que você chegava, você falava assim, eu sou uma pessoa, e a gente se acha enquanto ser humano, a gente se acha acima de muitas coisas, e enquanto pessoa, tá bom, eu vou pro psicólogo cuidar de alguma coisa que eu não tô bem emocionalmente, né, psiquiatricamente, quando eu procuro, tô bem louquinho, aí eu procuro psiquiatra para tomar um remédio, mas eu não considerava as questões sociais como dimensões do meu ser. E essa fragmentação nossa das especialidades, das partes, de entender que a sociedade é uma coisa, a economia é outra coisa, o ambiental é outra coisa, essa fragmentação do nosso ser tirou muita força de quem nós somos, tirou a força do acreditar, tirou a força de me ver integrado nesse todo muito maior. Então, quando eu falo assim, ok, onde nós estávamos? Quando eu vou considerar passado, antes da pandemia, nós estávamos em que cenário? Qual era o cenário? A gente estava num cenário fragmentado de consciência,
já migrando para um cenário de ampliação de consciência maior, mas num cenário fragmentado. E esse cenário fragmentado ele ainda é, porque a gente ainda nós estamos na transição, na verdade. Eu vou falar passado para que a gente, só didaticamente, para a gente poder se situar, tá? Então, antes da pandemia... Mas assim, você está falando das dimensões, né? Mas aí você tem várias dimensões. Mas eu não separo, eu estou misturado nisso, eu vou e volto, né? Como é que é essa mistura? Não, você não... Eu estou falando da consciência, essa consciência fragmentada. Certo. De me ver partes. Eu vejo uma parte física, eu vejo uma parte emocional, eu vejo uma parte do ambiente, eu vejo uma parte da sociedade. O que eu estou chamando enxergar essa multidimensionalidade me coloca numa situação também, numa possibilidade de me enxergar como todo, certo? Certo. Tá, então vamos lá, vamos por partes. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu voltar onde eu estava. Sim. Então, antes da pandemia, qual que era a realidade que eu estava vivendo? Eu estava vivendo uma realidade extremamente acelerada, de uma perspectiva sobre quem eu sou, onde eu estou, fragmentada. Eu não estava preocupada, eu estou preocupada em fazer o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, certo? Para ganhar dinheiro, para eu poder tirar minhas férias, para eu poder pagar minhas contas, e o máximo que eu podia pensar era uma viagem que quando chegasse as minhas férias, e enfim, e a gente estava numa rotina, né? Então assim, as crianças estão na escola para aprender para uma profissão, para eles ganharem dinheiro, para casar, ter filhos, colocar os filhos na escola para poder aprender, ter uma... Entende qual que era a roda, como a roda girava? A roda girava sem a gente se questionar. Meio que no automático, no caso. Super, máquina, né? Bem máquina de fazer uma sociedade andar. Éramos nós. E que alimentados pelo quê? Por um sistema capitalista que dizia, bora gente, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar coisas, porque a gente precisa ter coisas, a gente precisa comprar seguros para a gente se sentir segurados, a gente precisa comprar, a gente precisa ter, a gente precisa, né? Essa roda, essa máquina atropelava a gente sem que a gente se desse conta, porque eu não estou me vendo multidimensionalmente, eu estou me vendo como um ser que precisa trabalhar. Você é o quê? Corretor de seguros? Você é uma seguradora? Então, tanto é que quando eu acho até que a Laís tá aí, que eu fiz uma live com ela no domingo, a gente falava exatamente, quando você se apresenta, Gelásio, a grande maioria das vezes, quando você vai se apresentar numa roda, você fala assim, então você pode se apresentar. Aí você fala, eu sou Gelásio, eu sou corretor de seguros, administrador. Tipo, é uma parte de você. É a sua profissão te define, né? O que te define, certo? O seu gênero, você é homem, o que nos define? A gente sempre via em partes isso. O que a pandemia vem? Quando chega fevereiro, março, né? E eu diria março, porque março parou a Europa, a Ásia, e a América, as Américas, América do Norte, América Latina e América do Sul. Março parou o planeta. Quando o planeta para, ele teve um processo, o sistema parou, um processo de desaceleração. Esse processo de desaceleração fez o que com a gente? Colocou a gente em casa, tipo na cadeirinha para pensar. Então assim, você vai lá e fica lá na cadeirinha de pensar. Mas a gente não pensava, a grande maioria parou por causa que estava com medo, certo? A gente tinha medo. Medo do quê? Da morte. Então, a gente começou a se deparar com questões extremamente potentes que nós nunca tínhamos considerado e nós começamos a viver uma realidade completamente diferente. Nós desaceleramos e aí nós fomos meio que obrigados a começar a questionar outras dimensões do nosso ser. As dimensões, por exemplo, de relacionamento em casa. Teve gente que teve que conviver com você mesmo, com eu e euzinho dentro de casa. Quem mora sozinho. Aí, assim, não tem o bom e o ruim, né? Porque
por exemplo, numa casa que estava cheio de gente, que todo mundo teve que ficar aglomerado e se convivendo, o cara podia ter falado, meu Deus, como eu queria estar só. E o cara que está só poderia estar dizendo, nossa, eu queria muito ter alguém para conversar. Ou seja, nós começamos a lidar com questões que nós nunca tínhamos parado para pensar, para questionar, E essa incerteza sobre a vida, esse medo da morte também fez com que a gente ampliasse a nossa consciência, não de uma forma de ter consciência, mas de uma forma de questionar a nossa existência. De questionar, ai gente, desculpa, eu tenho uma convidada, é a Nina, ó. Isso aqui dá pra trabalhar em casa, né? Tio Câncer, bom, deixa ela aqui que ela fica quietinha, senão ela começa a latir. Sorry. Esse questionamento, né? Essa validação sobre o que podia e o que não podia, jamais a gente, antes da pandemia, eu ia considerar estar fazendo uma live hoje, 7 horas da noite, com uma cachorra no colo, certo? Isso tudo parece falar assim, ai Cláudia, que bobagem. Não, não é bobagem, isso tudo é muito novo, né? Isso tudo tira a gente daquela máquina que fazia a gente rodar sem pensar. Fala. Ele tá aqui se comendo. E eu falei, não me interrompe muito, senão eu perco minha linha de raciocínio. Mas então, né? Eu acho que a mistura entre tudo que você está trazendo, né? É dentro de um sistema onde, tá? Como você mesma diz, ó, você vai trabalhar, você senta, você fecha seu campo, né? Para que você possa separar este ambiente de casa e você vai criar ali uma linha imaginária de que você está entrando no seu escritório, né? Para que você possa estar mergulhando nessa outra atividade. E tudo isso que você está trazendo e que é super importante, né? À toa que estamos aqui, né? Vai gerando essa mistura, né? E eu preciso me contaminar positivamente, né? Integrar tudo isso para, tá? Poder lavar o prato, poder ajudar na comida, poder varrer a casa, poder pensar profissionalmente, né? E manter uma estabilidade emocional para conduzir os processos. Quer dizer, isso é um pouco do que eu penso de como eu estou, né? E foi justamente discutir todos esses conflitos, né? Que gerou esse nosso bate-papo, né? Para a gente estar pensando em como é que a gente pode, né? Integrar tudo isso, né? Então, esse é um pouco de testemunho, né? Ou seja, como você trouxe essa dimensão, isso assim, e aí, como é que você, dentro dessa imaginação talvez plana, né? Possa estar integrando, né? Com essa questão aí multi. Calma, Jorge. Entendeu? Calma, vamos lá. A gente estava falando de como nós estávamos, tá certo? Que aí eu vou chegar onde você está perguntando agora. Quando vem a pandemia que eu paro, eu começo a questionar trazer essas questões que não estavam no meu cenário. Exatamente. Tá, o que é que nos alimentava enquanto crenças, enquanto verdades que a gente começou a questionar, se são verdades ou não são verdades. A gente começou a questionar um monte de coisa. Teve muita gente que no seu relacionamento se separou. A gente já tem estatística de separação de casais por causa da pandemia, por causa da convivência. Nós temos questão de violência na questão do quanto as pessoas começaram a deprimir, enfim, nós temos estatísticas de uma mudança de comportamento extremamente impactante. A gente muda enquanto sujeito, a gente muda enquanto ser dentro de uma realidade completamente diferente. E isso impacta em todo o sistema. Isso impacta na sociedade, isso impacta nas escolhas que as pessoas vão estar fazendo. Então, assim, não dá hoje para a gente poder falar de inovação, sem considerar essa multidimensionalidade e o impacto que a pandemia trouxe para a gente, no sentido de se repensar, no sentido de repensar esse sistema capitalista. E eu estou usando o termo bem capitalista mesmo por causa dessas necessidades de consumo que, por exemplo, a pandemia expôs. A pandemia expôs outras necessidades. Então, por exemplo, no primeiro momento, vamos pegar aqui o ramo, vamos falar um pouquinho mais na linha do meu segmento. do seu segmento. Num primeiro momento, quando
nós nos deparamos com o número de mortes na Itália, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, aquele número de mortes na Itália gigantesco, o que você teve medo? De morrer, de pegar o coronavírus e morrer. O que eu vou cuidar? Eu vou tentar garantir, até inconscientemente, por mais que a televisão e a mídia dissessem, olha, nem adianta você ter plano de saúde, porque não vai ter hospital para todo mundo, certo? Mas inconscientemente você corre atrás do quê? Você vai correr atrás de plano de saúde, velho. Você fala, o sistema de saúde no Brasil é uma porcaria. Aí eu vou ter um coronavírus, eu vou ter um Covid, eu morro. Sabe? Mas não interessa, eu ia morrer de qualquer jeito, porque assim, não ia ter hospital para todo mundo. E era isso que a galera falava. Ou seja, a gente começa a questionar coisas, aí assim, e eu tô falando, nós começamos a questionar porque isso foi o boom. E agora? Agora a gente está vivendo que momento? Nós estamos vivendo o momento dessa transição. Por exemplo, pensa você, quantos valores você não questionou que eram verdades, valores que eram certos, valores que você julgava bom ou mal, que você questionou a partir de todo esse impacto que nós começamos a viver. Então, como é que você vai pensar a sua empresa? Como é que você vai pensar o seu negócio? Como era antes, naquela máquina girando, girando, girando. E assim, olha, fato, ponto. Eu tinha uma expectativa muito grande de que as coisas pudessem tomar um outro rumo depois de tudo que nós estamos vivendo. Elas vão tomar. Eu não tenho mais expectativa, eu tenho certeza, certo? Porque não tem para onde ir. Só que, calma, o que acontece? Essa perspectiva começou, o futebol começou, gente. Começou o futebol, e aí? Aí a galera que me mata. Mas assim, continua aqueles salários exorbitantes dos jogadores, eles estão, desculpa, se linchando, certo? Para tudo que a gente está vivendo. E o sistema está rodando igual? Não. O sistema não está rodando mais igual. E eu não posso mais pensar o meu negócio igual. Eu não posso mais pensar a minha vida igual. Porque quem pensar igual, quando chegar daqui a pouco lá na frente, vai ter que se deparar com uma realidade que mudou. E é essa consciência que a gente precisa despertar, né? Então, esse momento, eu vejo que esse momento é um momento, sabe, Jalásio? Esse momento atual é um momento mesmo de uma tomada de consciência. A Europa está voltando. A galera está falando, por exemplo, eu andei assistindo algumas lives, andei lendo algumas coisas da Quarta Revolução. E aí o pessoal fala assim, olha, a Quarta Revolução tem a ver com a revolução tecnológica, de tecnologia. Ponto, fato. Não dá para pensar lá na frente sem desconsiderar o que o Vale do Silício já deve estar produzindo, já deve estar pronto em termos de tecnologia. Tem muita tecnologia para chegar. E isso amedronta, vai amedrontar a gente. Ah, vai tirar o meu emprego? Não, o Covid tirou o emprego de todo mundo. O Covid deu pau na sociedade, o Covid deu pau no capitalismo. E a gente precisa acordar, porque quando entrar a tecnologia vai entrar para nos ajudar. Porque a realidade, aquela dura que a gente chama, o robô vai tirar meu lugar. Não vai tirar nada, o robô vai facilitar a vida da gente. Vai trazer mais condição de saúde, inclusive. Então, esse momento agora atual é um momento de tomada de consciência muito grande. Mas que a gente precisa ampliar essa consciência dessa multidimensionalidade que nós estamos inseridos, certo? Pronto. Você quer falar? Bom, pera, deixa eu falar. Eu vou falar assim, que aí depois ele me pergunta, né? Ó, a gente tá vivendo a transição, tá certo, galera? Estamos vivendo a transição. Como é que você tá vivendo essa transição? Ponto. Sem julgar, sem condenar. A gente aqui tem uma rotina, né? Tá, beleza, a gente tem uma rotina que se adaptou, tivemos perrengue que a gente teve que arrumar, cada um teve o seu momento. Agora, o que a gente faz com tudo isso, com esse cenário que nós estamos nos conectando? Sabe? Então, assim, eu vivo batendo na tecla aqui, assim, não dá para pensar mais em plano de saúde como era. Não dá para pensar em plano de saúde como era. Não dá para pensar em seguros como era. Não dá para pensar em nada, gente, como era. Porque nós mudamos. E só não vê quem não quer. Porque se você olhar, vai voltar ao normal. Todo mundo fala, não vai voltar ao normal. O que era normal? É assim, fato, tem muitas rotinas
certo? Que tão doidas para voltar. Então, por exemplo, você acha que é normal a gente, até que tenha uma vacina, abrir e fechar o comércio, garantindo o número de leitos, controlando o número de leitos de UTI nos hospitais? Lógico que não é normal. Aí você fala, mas a galera não tá nem aí. É isso. Isso faz parte dessa visão de máquina que a gente tinha. O capitalismo alimenta isso, certo? Precisa consumir. E eu tô lá, eu tô pedalando. Aí fecha tudo, eu falo, caraca, o que eu vou fazer? O meu consciente tá dizendo, consome. Aí fecha tudo, eu não posso comprar. Eu perco a minha referência de vida, eu perco a minha referência do que eu preciso fazer. Se eu não posso mais comprar, se eu não posso... Você entende? Isso é muito louco na cabeça da gente. E isso acontece inconscientemente. Como que você está trabalhando o seu negócio? De uma forma mais consciente ou menos consciente? Você quer também sustentar essa ideia que o cara precisa comprar. Olha, você vai ficar doente, você precisa de plano de saúde. Olha, seu carro vai quebrar, você precisa de seguro de carro. Olha, você vai morrer, você precisa de seguro de vida. A gente, já lá se falou, fez uma live com a... A Cleide? Não, com a... Ai, gente... Patrícia com a Patrícia, super boa, falando de seguro de vida, né? E assim, essa mudança que a gente precisa viver e que agora, o aqui agora, numa consciência multidimensional e ampliada, ele envolve o passado, o presente e o futuro, certo? Ele envolve essa perspectiva de eu pensar, eu também não tenho resposta. Quando a gente discute aqui, a gente fala, não tem resposta. Eu estava falando com o Jalaz um pouco mais cedo. Se você tem claro, eu acredito muito nisso, que é o futuro, né? O que vai ser o futuro? O futuro é o que você está intencionando. O que você está intencionando nesse momento? Você está intencionando sobreviver na pandemia? Ferrou, gente, porque assim, aí você está pensando só você. Ampliar nossa consciência para uma multidimensionalidade implica em eu considerar eu dentro de um universo coletivo. Então, o que eu estou intencionando nesse momento? Eu estou intencionando só para mim ou eu intenciono coletivamente? A gente estava discutindo aqui, tá? O que eu quero para Anubis, por exemplo, né? O que eu estou visualizando para Anubis no futuro? Porque, tipo, todos os planejamentos estratégicos, todos os planejamentos que as pessoas gastaram um tempo e provavelmente grana imenso em 2019, fazendo o planejamento de 2000, aonde foi, gente? Pra onde foi? Pra UTI, junto com o Covid, morreu. Porque não deu pra fazer nada, certo? O que a pandemia mostrou pra gente? Tem uma lógica que a gente precisa mudar. Então, a lógica, pra mim, Cláudia, deixa bem claro aqui, certo? Qual é a sua intenção? É a minha intenção que vai fazer toda a diferença. E se eu ficar muito preso em planejar, também ferrou. Eu vejo que a gente precisa ter um nível de organização, porque o planejamento ele meio que engessa, né? Se eu estou organizado e eu tenho a minha intenção clara, eu posso flexibilizar o meu planejamento. Então, se você tem o seu negócio e você quer crescer no seu negócio, você quer crescer para quê? Para que você quer crescer? Você quer crescer para ganhar mais dinheiro? Tá, beleza. E eu tô falando, parece que eu tô assim, falando mal, né? Não tô falando mal, eu tô falando, pensando. Eu quero crescer para ganhar dinheiro. Ah, eu vou ganhar dinheiro como? Para quê? Para que você quer ganhar mais dinheiro? Quando você ganhar mais dinheiro, o seu crescimento ele impacta como no coletivo? E o coletivo, eu estava falando para Jalaz, o coletivo que eu estou falando não é coletivo de pessoas só. Se nós somos seres multidimensionais, é um coletivo de árvore, é um coletivo de água, é um coletivo de animais, é um coletivo de gado, né? De monocultura de tudo. Nós somos seres que a gente se fragmentou tanto que a gente hoje só entende de monocultura. E não é monocultura da soja, do milho, é monocultura de pensamento, inclusive, né? Porque a gente fica limitado, a gente limita e pensa só uma coisa, com o que vai com a leva, com o que vai com esse... Então, para onde a gente está indo, para eu encerrar, a gente está indo para um ambiente em que, se eu não considerar a minha essência divina, se eu não considero o propósito da minha vida e da minha existência aqui, eu vou ficar em casa morrendo de medo de morrer.
né? Morrendo de medo de pegar o Covid. Mas eu vim aqui para fazer muito mais do que isso. Então eu não vou passar por essa experiência de, né? Eu posso passar pela experiência de pegar o Covid, mas eu vou passar pela experiência com outro nível de consciência. E se eu morrer, eu vou morrer, porque chegou a minha hora de morrer e ponto. Essa ampliação da consciência sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, eu acho que é onde vai dar as respostas para o que eu quero, para onde eu vou chegar, como eu vou investir, o tempo que eu vou investir porque, velho, sinceramente, fazer planejamento nessa altura do campeonato tá difícil, né? Tá complicado. Olha, gente, como é bom poder misturar tudo isso e ter várias visões dos processos, né? Eu acho que a gente não sonha, se a gente não pula, se a gente não flutua, né? Cada passo à frente, às vezes é só para ficar no mesmo lugar, né? Então a pandemia chega e diz, puxa o freio de mão da gente. Eu digo para vocês, tenho aprendido muito, né? E sei do quanto precisamos aprender, né? Todas as profissões, né? Inclusive os profissionais do ambiente de seguros, eles têm a felicidade de poder continuar seu labor. Isso é uma dádiva divina, né? Nós continuamos a trabalhar. A Cláudia, dentro do seu ambiente terapêutico, também continua a trabalhar, aliás, mais e mais, né? Eu estou aqui e toda a minha equipe, né? Cada um de sua casa interagindo, discordando, concordando, vida que segue, de modo diferente, né? Aí qual a sua intenção, né? Como é que ficam as coisas? Então, o que eu, por exemplo, e todas as pessoas, né, imaginam sempre? Você discutiu como, né? Mas eu estou aqui para quê? Eu quero ser feliz. Eu quero fazer o outro feliz, né? O conceito de felicidade para muitos é o ter, né? Para outros é o ser. Como eu posso combinar o ser e o ter, né? Como é que eu estou no meu espaço de casa? Eu vou levantar um monte de bolha aqui para a Cláudia poder estar comentando comigo, né? E essa empresa, né? Que aí eu estava aqui, as coisas não acontecem por acaso, e no LinkedIn me veio, alguém mandou, né? E eu estava lendo sobre a frase do Écio Bueno, né? Fundador da Amil, onde ele está dizendo o seguinte: se você sonha sozinho, você vai longe. Mas se você sonha, certo, com a sua equipe, com a sociedade, você pode chegar a coisas inimagináveis, né? Então isso carrega um pouco do que esse bate-papo aqui. Então assim, eu quero, e está no fundamento dos seguros o quê? Eu quero proteger pessoas, né? Essa é a essência, tem a ver com propósito, né? Para que você trabalhe todo esse equilíbrio. Então eu estou aqui, né, fazendo essas pontuações. Aí vem, puxa, mas veio a pandemia. Bom, nós tivemos lá a gripe espanhola, né, que levou 2 anos para poder as coisas acontecerem. Estamos aqui, tantos anos depois, né, pensando na individualidade de cada um. Se você quiser já interrompendo, fique à vontade, né, porque eu vou estar levando pontos aqui, você pode juntar, somar ou já ir aqui falando. E aí, né, você comentou sobre tecnologia também, né? E poxa vida, né? Como você mesma sempre diz, né? No passado, bem para trás, você já tinha gente que estava com muita tecnologia, né? Em Lemúria, por exemplo, né? Aí, poxa, olha agora nós aqui desfrutando positivamente, né, da tecnologia. Como seria esta comunicação minha aqui com vocês se não fosse a tecnologia? E olha então, aí eu vou misturando aqui na sequência pontos importantes que você, por favor, né, vai aí depois, se você precisar eu relembro, né? Mas eu quero fazer uma sequência aqui de pontuações. Uma, a minha individualidade, né? Eu, Gelásio, preciso continuar Gelásio. Então aqui, graças a Deus, a gente tem isso, né? Ela está aqui no trabalho, Gelásio está em outra atividade, né? A minha individualidade é importante, né? Nós não somos nós temos que ter um conjunto, mas a partir do respeito à individualidade de cada um. Ponto. Ok, tá? Bom, eu fico pensando assim, nesse novo momento onde eu estou aqui trabalhando, cada pessoa está em casa, eu tenho que me refazer. Então, o que é que eu tenho que fazer diferente enquanto ser humano para interagir melhor com o outro?
né? Na última live com o Léo, sobre a questão de comunicação remota, né? A gente falava, não tem mais olho no olho, agora é olho na câmera. Como é que você vai aí pensar em Pierre Weil, né? O corpo fala, se você não tem o corpo para ver, só tem o rosto para ver, uma câmera para encarar. Você está realmente navegando, né, nas emoções sua e do outro para poder interagir? Entendeu? Se quiser interromper, fala. Então, não, porque senão eu não vou dar conta, gente. Não vai dar conta, né? Porque eu tô aqui, né, gerando essa reflexão, que são coisas importantes que estão no meu dia a dia, que está no seu dia a dia. Se tiver outra coisa que você queira também trazer, traz aqui, que o João está aqui do lado no apoio, né? E pode então trazer perguntas pra gente. Então, peraí, tá? vamos lá, vamos por partes, né? Que assim, eu não lembro quem comentou, que fez um comentário, que assim, como é que um micro-organismo, né, um vírusinho pequenininho, invisível, pode mudar o planeta, né? Ele pode causar um impacto planetário. E aí, nesse processo de ampliação de consciência, quando a gente começa a pensar nessa multidimensionalidade, como eu trouxe, que são vários aspectos, no campo da terapia, 35 minutos. No campo das terapias, por exemplo, a gente já está começando a falar dos campos sistêmicos, dos campos mórficos. Então, quem é terapeuta aqui já sabe o que é. Quem não é da área, o campo sistêmico e o campo mórfico é aquele campo que a física quântica hoje explica super bem, então a ciência já está explicando, mas é o campo de energia que eu estou inserido e que ele automaticamente me dá a resposta. Então, eu não preciso mais do meu corpo físico para eu poder transmitir a minha emoção. Eu não preciso mais do olho no olho, porque eu posso visualizar e sentir o campo de energia do outro. Então, por exemplo, eu tenho desenvolvido algumas práticas de meditação coletiva, né? A gente chama de curso de meditação, que não tem nada a ver de curso, mas assim, práticas de curso, em que a gente junto num grupo, no coletivo, a gente consegue experimentar e viver emoções, sensações muito parecidas, muito próximas, como se eu estivesse ali no corpo a corpo, no real. Então, é isso que a gente está trazendo para cá, e que são gotas, mas elas são gotas de transformação, de ampliação de consciência, mas elas são exponenciais. Então, por exemplo, exponenciais no sentido que eu digo é que é muito rápido. É muito rápido a forma como eu entendia uma coisa e eu mudo a minha consciência sobre essa coisa novamente. Então, por exemplo, imagina o seguinte, o cara tem um negócio que o negócio dele é lidar com dinheiro, por exemplo, tá? Tem um amigo meu, eu nem sei se ele tá aqui, eu acho que eu tinha visto ele entrar aqui. Bom, eu lido com o dinheiro, tá? Então eu cuido de... Olha o imbróglio dessa história toda. Gente, eu não sei hoje como é que tá a bolsa, não sei como é que estão as coisas. Se recupera. Se recuperando do quê? Das quedas pós-pandemia. Eu sei, mas não é essa a pergunta. A pergunta não é essa, se recuperando da queda pós-pandemia. Ela está se recuperando para quê? Nós temos um sistema que está quebrado e que as pessoas, a gente vinha comentando isso, certo? A tendência é aumentar muito. A gente já tem um movimento de êxodo urbano, sabe? Para ir voltar para a terra. E aí, esse movimento, sabe o que ele implica? Ele implica abrir mão de querer trabalhar igual um louco e alimentar esse sistema capitalista que está consumindo a gente, que consome a nossa saúde. Esse movimento está começando, mas como eu falei, nesses tempos, tudo é muito exponencial, é muito rápido. Então, eu mudo uma perspectiva sobre as minhas necessidades, né? E aí o cara que trabalha, a gente já viu, quer dizer, já viu, não sei hoje como tá, mas assim, o cara que trabalha com o dinheiro, aí eu tenho muito dinheiro, tá? Olha, gente, hoje ter muito dinheiro não é pra muita gente, é pra pouca gente, né? E aí,
que você faz com muito dinheiro? Não, eu sei que você vai me responder. Eu sei que... tipo, vou reformular minha pergunta, né? Porque você pode falar que você faz 1000 coisas com muito dinheiro. Só que é essa ideia que a gente precisa transformar. Eu não estou falando ruim do dinheiro, mas tinha uma conta aí outro dia que a aplicação no CDB, que é uma aplicação simples para investidores que... não querem muito risco, enfim, uma aplicação mais comum para seres mais humanos. Uma aplicação no CDB, se bobear, ela vai dar menos do que a poupança e vai dar menos daqui a pouco se a gente está pagando para ter um dinheiro guardado. Mas isso está acontecendo de fato. Então assim, sabe, aí o negócio dele é falar assim, olha, você precisa guardar seu dinheiro, você precisa investir, você precisa... Gente, é isso. Uma coisa é você ter uma reserva, uma coisa é você... mas você não pode emperrar a mola do dinheiro, sabe? O dinheiro, a energia do dinheiro é fluxo. A energia do dinheiro, ela tem que subir e voltar. Ela não pode ficar presa. Senão, se você só recebe e guarda, você descompensa. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer dar, ir e vir. Eu quero que você fale algo que é sempre muito positivo e que me ajudou muito no desenvolvimento da empresa, né? E que gera muita confiança, né? Que é a questão do cocriar o positivo, né? Então, de novo, assim, ó, cocriar foi uma palavra que bateu na minha mente durante muito tempo que eu não entendia direito. Porque eu pensava cocriar dentro de uma mente também, dentro da mente, e não da consciência. Hoje, nessa realidade que nós estamos inseridos, a cocriação, ela passa, eu vou substituir a palavra cocriar pela palavra intencionar. Quando eu intenciono, eu tenho uma intenção, ela é muito mais do que uma cocriação. Porque quando eu falo cocriar, eu posso cocriar um relógio, por exemplo. Então eu fecho os olhos e visualizo a matéria. Só que quando eu intenciono, eu tenho um desejo. O desejo implica em uma emoção. Eu tenho um desejo para ter algo que vai gerar em mim uma emoção. Sabe essa coisa da experiência que a gente fala? O marketing fala muito isso, a programação neurolinguista fala assim, olha, se você quer deixar sua marca, promova uma experiência. Gente, mas se você fala isso mercadologicamente dentro desse sistema, promove uma experiência para o cara consumir mais, porque eu quero mais, porque eu quero... Gera desequilíbrio, de novo. Então, quando você fala cocriar, né, quando eu volto de novo para a intenção, para a confiança. A gente precisa aprender a confiar, porque o campo, ele vai responder para a sua intenção. Ele vai responder. Okay. E você confia, sabe? Você tem que confiar aqui. E a confiança vem a partir de uma preparação, né? Eu vejo, por exemplo, quando você traz aqui tudo que você está falando, eu sei o quanto você estuda e muito, né? Se prepara muito para somar conhecimentos e dividir esse conhecimento com as pessoas, que é o que você está fazendo aqui, né? E aí a intenção passa por uma série de ações, né? Tá? E aí eu vou somando coisas que eu acho que elas se completam, né? E aí, quando você tem a preparação, isso, para mim, chama-se planejamento, né? Então, quando você está discutindo a questão planejamento, tudo é o que você faz com isso, né? Como que você une isso, você é dependente do planejamento, ou se o planejamento te auxilia para você atingir seu objetivo maior. Qual é o objetivo maior para mim? Né? Ser feliz, né? Ora, se eu sou feliz, né, de uma maneira assim egoísta, está errado no seu conceito, né? Imagino eu, né? Mas se eu consigo ser e fazer com que o outro também o seja, né? Levando bom humor, levando alegria, né? Dentro do meu jeito de ser, do Cláudio de ser, né? do cada um que está aqui, né? Dentro da sua perspectiva de ser, tá? E aí, né, eu estou associando o que a Cláudia trouxe, intenção, quando ela falou em confiança. Eu estou falando aqui em ação, preparação, né? Para falar uma outra coisa também, para mim, deveras importante nesse processo, chamada coragem, né? A gente precisa ter coragem para enfrentar isso tudo, né? E a gente vai somando. Por isso que eu quis pegar uma janelinha aí, porque teve aquele papo sobre planejamento, e eu fico aí na Nubis fazendo o quê, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu vou para frente, né? Então, no dia 3 de agosto, 2 pessoas estão ingressando na empresa, né? Por quê? Porque essa coisa do futuro é agora, onde você não vai
Não espere, gente. Não parou. Né? As coisas continuam. Né? Houve algo de reflexão. O pare mais é para pensar. É para se refazer, para se reconstruir, para pensar diferente. Mas não é para deixar de sonhar, deixar de imaginar, deixar de agregar. Né? Eu acho que quando a gente bate esse papo aqui sobre essa reflexão, ela traz também essa intenção aí que a Cláudia fala, para que a gente possa então estar se reconstruindo o tempo inteiro, né? Então, gente, assim, eu queria pedir um favor, assim, eu queria um pouco de um feedback de vocês, se faz sentido essa conversa, né? Eu estou muito habituada a conversar no meu segmento, assim, eu tenho um canal, Virando a Chave, tem meu Instagram, que é o Virando a Chave, que a proposta é a gente tá ancorando e trazendo conhecimento para que, para esse despertar, para um pensamento novo, e não é um pensamento da mente, é um pensamento do coração, né? Poxa, eu não me encaixo mais nisso, não faz sentido mais isso que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando. Então, eu estou muito habituada a conversar com essas pessoas, né? E eu queria que entendesse, dentro desse bate-papo, se faz sentido o que a gente trouxe aqui para vocês, né? Como um compartilhamento mesmo de experiência, de experiência, de trazer pensar, um depoimento. De pensar uma coisa é ótimo, mas de pensar uma perspectiva de fazer, de estar no mundo diferente, sabe? Eu sei que tem muitas coisas. Segunda-feira eu tava conversando com um grupo das minhas amigas do coach, né? Do curso de coach que eu tinha feito. E aí eu falei que eu quase pirei a cabeça delas, porque tinha uma coisa assim, de falar sobre os campos. Aí a Chay tá fazendo um comentário muito bacana ali, ó, Cláudia. Peraí, só um minuto. De falar sobre os campos numa perspectiva ampliada mesmo, de considerar passado, presente e futuro interagindo agora. E elas assim, Cláudia, nossa, tá muito pra minha cabeça, muito pra minha cabeça. Então assim, eu sei que às vezes isso parece um pouco estranho, e ao mesmo tempo pode parecer tão simples, né? Mas o importante é que eu acho que a gente possa ir trocando isso, né? E aí eu quero justamente, né, porque olha o comentário da Yashaí, né? Super linkado com o que você está dizendo. É uma abordagem muito importante, pois é um novo tempo. Muitas mudanças estão acontecendo. É isso aí, amiga, é esse mesmo caminho. E aí eu queria engrenar com uma pergunta para a Cláudia aqui, que tem a ver com relacionamento, né? Ou seja, e meio mundo de gente hoje está preocupado com o seguinte: eu tenho negócios hoje, né? Seja de namoro, seja de trabalho, seja de esporte, né? Com pessoas que por algum motivo em algum lugar eu conheci. E agora em casa, tá? Eu vou conhecer quem? Né? Com quem que eu vou conhecer para me relacionar, para alguém que é solteiro, né? Com quem que eu vou fazer network para poder fazer negócio, né? Na igreja, não sei, não importa, né? Mas essa ansiedade em relação a esse relacionamento. E aí eu pude ver, por exemplo, nesse período, nas pessoas com quem convivo, ou até nas questões ligadas a negócios, dentro do ambiente de marketing balde e tal, né? Chegando clientes, e clientes começam a chegar. E pude ver também, dentro de Cláudia, né? Muita gente, né, nova que ela conheceu e que vem atendendo. Olha que coisa, né, que dinâmica interessante, né? E dentro do processo de meditação do qual tu participou junto com ela, né, gente que eu não conhecia, que ela não conhecia e hoje está interagindo muito bem. Então, essa questão dessa interação, desse relacionamento, eu queria que você comentasse um pouco disso pra gente. Então, eu penso assim, que esse momento que nós estamos vivendo ele é um convite para que a gente primeiro aprenda a relacionar-se com a gente mesmo, né? Ele expõe muito a gente a um espelhão, sabe? Assim, eu sinto que é um espelhão, é uma oportunidade que nós estamos tendo enquanto sociedade de olhar para a gente mesmo e questionar muito todas as minhas crenças, as minhas verdades, né? E aí, nesse sentido, quando você traz,
nada parou. Não parou, porque a gente... essa é uma questão para a gente ampliar a nossa consciência. A gente está aprendendo que não é a proximidade física que faz com que eu estabeleça, que eu sinta a energia do outro. A energia, ela pode ser sentida no universo. Eu posso tá interagindo com vocês aqui e tá, por exemplo, agora eu fico imaginando na minha imaginação, no meu sentimento, por exemplo, esse grupo agora que nós estamos trocando informações pode estar falando assim, meu Deus, que coisa, sabe? Como assim? O que é isso? Esse sentimento, esse concordar ou discordar, ele está reverberando no campo deste grupo. Ele está reverberando no campo dessas 22 pessoas que estão conectadas nesse exato momento. Eu não tenho como negar isso. Então, quando elas falam assim, os negócios continuam acontecendo, claro que continua. As relações de confiança, elas não se davam porque tinha um contrato assinado, né? Antigamente não era assim. Antigamente, tô falando antigamente mesmo, assim, é o fulano eu confio, né? Você confiava sem precisar. Então, nesse momento, nós estamos voltando de uma forma ainda interessante, no sentido de estabelecer eu confio agora no que eu sinto. Isso é o campo que diz. O campo, quando eu falo campo, é esse sistema que eu estou inserido e que eu não posso negligenciar mais, desconsiderar que eu estou acessando. Então, nesse momento, se nós estamos juntos, você está me ouvindo, nós estamos estabelecendo uma comunicação. E eu estou gerando uma empatia ou uma antipatia. E isso eu posso sentir, desde que eu esteja consciente de que isso existe. Então, isso me dá feedback que antes eu achava que eu não podia ter. Porque eu não achava, eu falava, nossa, mas assim, tipo, eu vou falar no telefone, eu tô olhando para um telefone. Primeiro que não é mais um telefone, certo? É muito mais. Mas assim, a gente achava que isso não podia acontecer. Isso é uma ampliação de consciência. Então, começar, nesse momento, os relacionamentos, eles estão para muito, infinitamente além do que a presença. Eles estão para infinitamente além, você dizer, é meu filho, é meu marido, é minha esposa, é meu namorado, é meu, não tem mais. Nós estamos caminhando e migrando para uma relação, quando a gente fala dessa coisa do coletivo, é uma relação que a gente precisa abrir mão. Então, nessa troca, sabe, quando eu sinto a energia do grupo, quando eu compartilho, eu não estou compartilhando o que eu só penso, eu estou compartilhando o que eu sinto. Nesse momento que eu estou compartilhando o que eu estudei, o que eu intuí, o que eu acredito, eu compartilho a minha intenção de que você pense. Eu não quero fazer você compreender e concordar comigo. No mínimo, eu quero gerar uma reflexão de que a gente pode se comunicar e se sentir de uma forma diferente. Há um comentário aqui interessante, né? Sobre a questão da oportunidade para o autoconhecimento desse momento, né? Como é que eu acho que às vezes a gente está perdendo nesse momento, né, de se transformar e de se autoconhecer mais. Eu acho que isso é muito interessante, não é, Cláudia? Isso. Então, assim, foi a Laís até da Oficinas Lúdicas que comentou, né? Achei muito legal. Lai, sabe com o que a Lai trabalha? Ela trabalha com jogos, né? A gente falou sobre transição de carreira agora, recentemente. Essa oportunidade, né, que nós estamos tendo de refletir sobre nós mesmos e de criar coisas novas e de dar chance para que coisas novas emerjam. Então, eu posso sair, como você falou, ter a coragem, ser o visionário e ir em busca de algo que efetivamente faça sentido na minha vida. Então, eu não vou sair vendendo seguros, vendendo jogos, vendendo seja lá o que for para ganhar dinheiro mais. Isso não faz sentido mais. Eu não sei para vocês se faz sentido, mas não faz mais sentido você trabalhar para ganhar dinheiro.
sabe? Aí a gente vê agora. É uma questão aí para mim de causa e consequência, né? Se você produz coisas boas, se você tem um propósito legal, né? E se você está preocupado em fazer processos corretos, com boas intenções, como você mesma colocou, né? Aí de consequência você vai ter, né? E vamos tirar a palavra dinheiro, né? Você vai ter riqueza de volta, riqueza de amor, riqueza de abraço, riqueza de poder adquirir os bens para sustentar esse dia a dia do seu alimento, né? Da sua casa. Então, eu acho que vamos pensar um pouquinho no sentido do escambo, né? Porque se eu pensar no escambo, né? Sobre esse seu a palavra esforço não é uma palavra bacana, mas o meu trabalho, o meu labor para que as coisas retornem, né? Eu acho que isso vai gerando um equilíbrio positivo, seja para você, seja para sua família nessa célula, seja para sua equipe de trabalho e seja, logicamente, também para a coletividade, até porque eu tenho visto tanta coisa bacana aí, né? Aqui no condomínio foi a vaquinha para ajudar o moço do picolé. Aí cada local tem a sua vaquinha diferente para ajudar N outros agrupamentos de pessoas que estão precisando. São movimentos positivos da sociedade. Então, a Ana Lu é isso mesmo, Ana Lu, a busca do ser e não somente do ter. Eu acho que esse é a nossa transição agora. Oi, Ana Lu. É um reencontro, sabe? É um reencontro com o nosso ser, né? Mais do que... Não, a gente não tá mais se importando com ter. De verdade, eu tô falando isso de verdade. Eu não tô falando que, não quero mais nada. Tem um monte de gente que tá abrindo muita mão, abrindo muita mão, que tá abrindo mão, que o outro fala assim, nossa, mas você vai viver do quê? Eu vou viver do que eu posso produzir, do que eu vou viver, sabe, eu preciso ter liberdade, eu preciso não ser mais escravo, né, dessa rotina, isso está me matando, que é a rotina, essa coisa que vai engolindo a gente, e é super importante a gente estar atento, que é um sistema que nos engole sem que a gente se dê conta de que está sendo engolido. E essa é uma oportunidade para a gente ampliar a nossa consciência. Então, quando você abre mão de estar na cidade e vai para a roça, que eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão fazendo isso, você sente essa necessidade, você se liberta. Então é aquela sensação de estar livre, né? Ó, Cláudia, o Luiz está falando dessa questão do resultado que vem com o dinheiro, fruto de propósito de uma relação saudável com o próximo. Achei muito bacana aí a citação do Luiz Rosa. Perfeito. E a Ana fala, além da corretora de seguros, eu sou coach. Ai, que massa! Praticante da PNL. É isso aí, isso colega. Toma tudo diferente. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Porque a gente amplia a consciência, né, sobre o ser. É isso mesmo. Que massa, isso, legal. Gente, a gente tá aqui, né, só para administrar bem o tempo, né? Nós temos aqui mais 4 minutos, que agora são 3, né? E eu diria o seguinte, que eu fico muito feliz com a reflexão, né? Evidentemente que se o mundo tivesse uma cor só, não teria graça. Então as visões, elas são múltiplas, né? O que você vai fazer, né, com aquilo que você está ouvindo, né, é interessante, né? O que você vai pensar sobre esta conversa? Porque aqui não foi para fechar. Esse bate-papo aqui foi para abrir, né? Para justamente criar visões diferentes e criar provocações, né? Justamente para que seja você mais pragmático ou não, saber que, né, que mundão tem aí fora, né, gente? Que mundão tem aí fora, que universo tem aí fora, né? Então, eu faço aqui minhas razões finais, né? Vou deixar os últimos momentos aqui, né, para a Cláudia, né? E eu quero agradecer ao Divino, agradecer a você que está aqui, que está confiando, né? De estar feliz em poder estar dividindo esse tempo, de poder estar compartilhando amor, né? De poder estar compartilhando educação, de poder saber que a Nubis está trabalhando com propósito associado aqui ao Virando a Chave, né? Integrando formas de ver as coisas diferentes, né? E deixo aqui as últimas palavras com a Cláudia, né? Muito obrigado, já vou dando aqui o meu boa noite e que Cláudia então faça aí as razões finais. Bom, então assim, ó, galera, vamos lá. Cada um de nós pode ser um multiplicador. Não, o multiplicador não é do certo e não é do errado. É da verdade que bate forte dentro de nós. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós
tá podendo pensar o mundo de uma forma diferente, senão você não estaria nem aqui assim também, né? Que nós possamos ser esse multiplicador, que a gente possa falar da nossa verdade, da verdade do nosso coração. A gente não tem certeza de nada e isso é muito legal. A incerteza é porque quando a gente tem certeza, a gente limita. Não ter certeza faz com que a gente acesse todas as possibilidades do nosso ser. Então, eu quero deixar assim, a minha palavra final, 20 segundos, é gratidão. E nós estamos juntos, certo? Vamos fazer junto a diferença, tá? Nesse mundo pós-pandemia. Isso é para mim uma coisa mais certa. É sentir essa energia do grupo aqui e agradecer, tá bom? Beijo para todo mundo. Até a próxima. Vai ser, eu vou derrubar daqui a pouco.